tipo de dificuldades. Ok. Uma correção aqui. É isso mesmo, né, Barreto? Eu fiz só de faco, não falei quase nada de extra, tá? Falei pouquíssimo, não entrei muito nesse detalhe porque eu acho que ia ficar muito extenso. Vamos lá. Bom, gente, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre essas complicações cirúrgicas da faco, tá? A primeira coisa que eu acho interessante é falar um pouquinho sobre curva de aprendizado, né? O treinamento da faco é passo dependente. Então, se você errar no início, dificilmente você vai ter uma cirurgia tranquila, tá? Você pode até em alguns casos reverter, mas vai te atrapalhar, isso é fato. Então, o aprendizado, o jeito mais fácil de você trafegar essa curva de aprendizado é começar de trás para frente, né? O pessoal de São Paulo fala muito isso e saiu esse artigo bem legal no British Medical Journal esse ano aí, dos nossos colegas do Brasil, falando sobre isso, né? Complicação faz parte do currículo de qualquer cirurgião, então não tem muito para onde correr. Se você opera, você vai estar sujeito a isso, não tem para onde sair. E o mais curioso é que não é uma curva linear, tá? Ela não é uma curva descendente de complicação. Acaba que... Tem como fazer anotação aqui? Eu queria mostrar um pointerzinho. Você sabe, André, se tem como? Como fazer o quê? A anotação, colocar um pointerzinho aqui. Não. Acho que não. Tá, não. tocar. Não. Vamos tocar. Eita. Deixa eu só voltar aqui, que está dando algum problema aqui. Desculpa, deu uma travada aqui no meu teclado, acabou avançando sem querer. Estão vendo aí minha tela? Tá dando para ver só você. Não tá dando para ver o que você compartilhou, não. Tá. Agora foi? Foi. Então, o mais curioso, se a gente olhar esse gráficozinho aqui desse estudo do Randleman, o Randleman é um cara que estudou bastante cirurgia refrativa e também no início ele falava um pouco de catarata, né? É que a gente vai diminuindo a quantidade de complicações, né? A gente vai diminuindo até certo ponto e depois sobe de novo. E isso, assim, não são poucas cirurgias não são 5, 10. Até 200 cirurgias, 300 cirurgias, a curva ela maltrata. Ela maltrata o cirurgião iniciante. Você acha que você está bem, você acha que está confiante, você vai lá e tem uma complicação exatamente nessa hora. E isso todo cirurgião, acho que o Barreto vai concordar comigo, passa por isso. Esse é um conceito básico. Você quer operar, você vai complicar. Você só complica quem opera, né? Se você não operar, você nunca vai ter uma complicação. Então, realmente, quem é cirurgião e quer ser um bom cirurgião tem que ser perseverante. E saber lidar com o sucesso e com o fracasso. Não deu certo? Vai para outra. E a faco, ela te ensina muito. Né? Porque no início a gente opera 2 casos num dia, depois você está operando 5, depois você está operando 6, depois você está operando 7. E é muito diferente quando você opera um e complica o outro, aí depois você vai operar na outra semana. Agora, quando você está operando 7, 8 cirurgias, 10 cirurgias, 12 cirurgias, você complica na primeira. E aí? Como é que você faz? Então, você tem que ter um perfil de concentração muito grande para lidar com isso, para conseguir superar isso. Tá? E o que vai superar o bom cirurgião, o que vai separar o bom cirurgião do mau cirurgião é exatamente o que você faz quando você complica. Né? É saber para onde você está indo, o que você vai fazer e ter as ferramentas. E não tem jeito de você saber isso se não estudar.
Então, a gente tem que ver muita cirurgia e estudar, não é só ler livro, não é só ler artigo, estudar é ver os outros operando, participar das cirurgias dos outros, participar da cirurgia do seu colega, do seu staff. Se você tiver a oportunidade de ver outras pessoas operando fora, se programa, vai. É um aprendizado fantástico, sabe? Você vai aprender coisas que você não percebe no dia a dia, tá? Em relação às complicações em si, né? Grande parte das complicações, a maior parte que a gente encontra nos relatos são a rotura de cápsula com alguma espécie de perda de fragmento na cavidade vítrea, né? Mas as outras complicações não são infrequentes. A gente tem bastante complicação com zônulo, quase 10% dos casos. Complicação com incisão, que é logo no primeiro passo da cirurgia, também é um índice alto, falando isso em residentes, tá? E tem também uma curiosidade, qual é o passo da cirurgia em que mais se complica, né? Então, curiosamente, tem muita complicação durante o implante da lente nesse início, né? Mas esse estudo, eu acho que é um estudo um pouquinho mais antigo que fala das lentes rígidas. Mas só para ver que a distribuição, ela só reflete para a gente que não tem uma regra. A gente pode complicar em qualquer momento da cirurgia. Então, vamos começar falando aqui de algumas situações que são pró-complicações, né? A pressão positiva é uma complicação em si. Eu acho que é uma complicação para o residente, às vezes, difícil de reconhecer logo no início, mas se você testa o olho sempre antes de começar e durante a sua cirurgia, você consegue diagnosticar que aquele olho está hipertenso, que ele vai te atrapalhar. Então, quais são as causas aí que a gente tem para você ter uma pressão positiva atrapalhando sua cirurgia, né? Excesso no bloqueio. Então, assim, em hospital de residência, nos servidores até onde eu sei, na minha época, a gente mesmo bloqueava, né? E de vez em quando a gente chamava alguém da anestesia que queria aprender a fazer. E se errar a mão, se tiver um olhinho pequeno, uma cavidade orbitária um pouquinho diferente, a pessoa injetar um pouquinho demais, não usar a hialosima, você pode ter um olho hipertenso. Isso pode atrapalhar toda a sua cirurgia. Outra coisa é a própria anatomia do olho, uma órbita mais funda, uma fronte nasal mais proeminente. Esse paciente, quando você for colocar o bléfaro pode tensionar bastante a gordura retroorbitária e criar uma pressão positiva também. Uma coisa que eu reparei depois da residência é que os pacientes com IMC alto, mais baixinhos e acima do peso, que já tem aquela cara um pouquinho mais cheinha, esses pacientes eles tendem também a ter um pouco mais de pressão positiva e de hipertensão vítrea, tá? Essas seriam as causas externas. E as causas internas a gente tem aí os olhos extremos, né? O olho alto míope, que é um olho muito grande, às vezes tem um vítreo liquefeito, tem bastante volume vítreo atrás, né? E os olhos curtos, que são olhos apertados, que inclusive tem maior risco de fazer fusão uveal, né? E também uma outra causa seria o misdirection syndrome, né? Que seria isso tem dois nomes, na verdade. Pode ser anatomicamente do paciente a inversão do corpo ciliar jogando humor aquoso para a cavidade vítrea, ou até mesmo durante a manobra da hidrossecção, você erra a mira, você não coloca embaixo da rex e você acaba hidratando o vítreo. Tá? E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer nessa situação? A pressão positiva ela promove um ciclo vicioso, né? Então a gente tem um olho onde a gente equaliza as pressões, né? O olho está sob tensão, você tem a pressão ali de 20 a 10 milímetros de mercúrio, pode ser maior, no olho com glaucoma, e você abre uma incisão. A tendência sempre vai ser sair o conteúdo do olho, sempre. Você gera uma hipotonia, e aí você vai gerar um gradiente de pressão, o vítreo vai querer ir para a câmara anterior e vai empurrar tudo que está na frente. Isso vai atrapalhar a sua cirurgia, vai gerar mais hipotonia, porque você vai perder mais líquido. E aí, o que pode acontecer numa situação dessas? Certamente você vai ter dificuldades e você pode ter uma complicação. Aqui tem alguns exemplos de cirurgias, tá? Onde você tem pressão positiva. Tá? Aí a gente vê o cirurgião à esquerda aí tentou colocar viscoelástico na câmara anterior e ele nem consegue. Tá? Ele já coloca, quando ele tira a cânula, já sai todo o viscoelástico. Esse olho está hipertenso. Tá? A gente tem algumas manobras que a gente pode lançar a mão para baixar essa pressão, usar manitol, fazer punção vítrea,
fechar essa incisão, dar um diamorfo para o paciente, pedir para ele esperar. E é importante vocês reconhecerem isso, porque é um saco operar com pressão positiva. Já no cirurgião aí à direita, né, a gente vê uma hérnia de íris durante a hidro, tá? E o núcleo todo querendo ir para frente, uma câmara muito, muito rasa, um olho bastante hipermétrope. É uma cirurgia que vai oferecer bastante dificuldade. Tá bom? Em relação às incisões, tá? Uma incisão boa, ela tem que ter um comprimento adequado, uma largura adequada, e ela tem que ter um equilíbrio entre as duas paredes, tá? Ela tem que ter uma incisão que ela consiga selar, não pode ser nem muito superficial e nem muito profunda, tá? Então, as complicações relacionadas à incisão, elas vão atrapalhar o cirurgião de algumas formas, né? Um conceito importante que a gente tem que ter com a incisão é que as suas manobras dentro do olho com a sua pinça, tá? E até mesmo na sua paracentese com o chopper, elas são em pivô. Você tem que usar a incisão para manobrar o seu instrumento para um lado e para o outro. Se você fizer uma incisão inadequada, você não vai conseguir ter todo o alcance cirúrgico e você vai acabar tendo problemas para ter sua cirurgia. Então, só exemplificando. E o pivô ele não é só no eixo XY horizontal, você também tem o pivô, tá, vertical. Então, tem que levar em consideração, por exemplo, a profundidade de câmara para você saber, vou fazer essa incisão mais paralela à íris, vou fazer essa incisão mais direcionada para o cristalino, sabendo que um olho míope que está com o cristalino lá embaixo. Você não pode fazer uma incisão muito paralela à íris, senão você vai ficar perdendo câmara toda hora, tá? A incisão ela também tem que ser autosselante. Então, se você fizer uma incisão que ela não é compatível com o tamanho dos seus instrumentos, você vai ter problemas, tá? Então, aqui tem um exemplo do que acontece quando uma incisão é muito longa, tá? E você perde o seu pivô. Você começa a comprimir a incisão e isso vai gerar distorção. E aí você, quando comprime a incisão, você também perde câmara e você vai gerar uma instabilidade, tá? No segmento anterior, ali na câmara anterior. Então, assim, eu resumi aqui quais são as consequências de você ter incisões mal feitas, tá? Uma incisão larga, ela vai gerar uma câmara anterior instável, porque a luvinha da caneta ela não vai ocupar essa incisão, né? Então, você vai ter perda de fluido pelos lados dela e você não vai conseguir manter o equilíbrio hidrostático, que é a proposta da falcomistificação, você criar um sistema fechado. E quando isso acontece, você tem o que a gente chama de surge, né? Que é e a aspiração não controladas. Isso aumenta o risco de rotura de cápsula posterior. Tá? Eita. Deixa eu... Esse keynote aqui está um pouco... Alô? Alô? Oi. Vocês estão vendo minha tela aí? Saiu a tela. Saiu a tela? Uhum. Dá um minutinho aqui, porque eu acho que é um problema aqui no meu Zoom, tá? Não demorarei, não. Eu queria tirar o som dos vídeos, acabou. Não consegui fazer isso a tempo. Você me desculpa aí, Barreto. Bom, eu já vi aqui o que era. Desculpa, André. Acho que agora vai. Foi. Foi. Tá. Então, a gente estava aqui falando de Seidel e de Surge, né? Então, um dos sinais que a gente tem que ficar atento para quando isso está acontecendo, tá? Primeiro, olha à direita aqui desse primeiro vídeo aqui, tá? À minha esquerda, como está saindo o líquido pela incisão, tá? Presta atenção no inicinho aqui, ó, como vocês veem bolinha saindo, tá? E a pupila ela se comporta de uma forma meio aberrante, né? Ela abre e fecha, você sente que as coisas estão subindo e descendo.
você vê que a coisa não tá estável. Tá? Acho que vai aparecer agora. Tá rodando o vídeo direitinho para você, André? Que aqui tá meio engasgado. Aqui tá dando uma travada, mas é assim mesmo, normalmente no Zoom, os vídeos ficam assim. Tá? Acho que deu para ver aí a pupila fechando e abrindo, subindo e descendo. Isso significa que provavelmente os seus parâmetros estão errados ou mais as chances são que a sua incisão ela está inadequada e você está perdendo líquido, tá? Ó, nesse outro caso aqui à direita, a gente vê que está saindo líquido pra caramba durante a IA, tá? E isso é por causa da incisão. A incisão está maior do que a luva. Dá para ver aqui, ó, no canto da incisão, um espaço vazio. Então, vocês têm que conhecer os instrumentos que vocês vão usar e sempre adequar a sua incisão ao seu instrumento, tá? Ah, minha incisão ficou ruim. O que eu faço? Se está com surge tremendo, dá um ponto, faz outra incisão, tá? Ninguém merece ficar operando aí, sofrendo por conta de incisão. Incisão, a gente tem espaço, as incisões são pequenas hoje em dia, dá para você fazer uma segunda incisão. Barreto, não sei o que você recomenda, se está com uma incisão muito larga ali, você não tem muito o que fazer, você só tem uma luvinha, você só tem, o material é escasso. O que você vai fazer? Faz outra incisão, opera um pouquinho mais temporal, abre um pouquinho No mais caso, realmente, tá com a incisão mal feita, é melhor recomeçar em outro ponto, com certeza. Até, às vezes, você pode até fazer o mesmo ponto, porque às vezes ela fica mal feita, porque ela fica muito tunelizada e anterior, né? Que nem você mostrou no vídeo, aquelas pregas, né? Aquele esquema de aquelas pregamentos da córnea, que nem tá nessa foto agora. Então, às vezes, você faz até ela um pouquinho mais posterior e mais reta, né? Não tão tunelizada. E tem que ter um equilíbrio, né? Então, com a incisão longa, os problemas vão ser um pouquinho diferentes, né? Você vai ter menos mobilidade para fazer as manobras na Rexis, e aí o que acontece é que você vai comprimir a sua incisão. E isso, sempre que você comprimir a incisão, a consequência imediata é você perder câmara, tá? E você pode perder a sua Rexis nesse momento. E também com o seu faco, você pode ter um risco aí por conta dessa manobra aí de você ter que ficar traumatizando a sua incisão para você alcançar os fragmentos. Você pode gerar um edema maior de córnea, tá? Ou até mesmo acabar pegando a íris por conta disso. E uma das complicações mais frequentes com incisão longa é a queimadura, né? Porque acaba que a incisão ela comprime ali a luva do faco e quando isso acontece, o líquido ele não passa direito ali e acaba que você pode esquentar a caneta demais e acabar fazendo uma queimadura da incisão, né? Você vai gostar desse vídeo aí, Barreto, que é um vídeo de 1996 do meu pai, isso aí. Só para você ver aí algumas coisas aí de queimadura de incisão. Você vê esse edema e o problema da queimadura da incisão essa incisão não sela. Aí você vai ter que fazer uma sutura, às vezes uma sutura só não basta, tem que fazer uma sutura em quadrado, uma sutura em X, para você conseguir estabilizar essa incisão e não ter saída. Bom, em relação à incisão curta, né, a principal complicação que advém da incisão curta é a hérnia de íris. E todo residente tem pavor de hérnia de íris. Eu sei porque eu tinha também, e até hoje é uma situação que não tem como você gostar ali daquele tecido te atrapalhando o tempo inteiro. Tá? E a incisão curta também gera riscos para a Rexis, porque a incisão longa, de uma certa forma, ela te protege um pouco de perder tanta câmara. A incisão curta, qualquer toquinho que você dê a mais, que você forçar mais a incisão, tá? São mecanismos diferentes. Na incisão longa, você vai ter, para alcançar, você vai ter que forçar a incisão e você pode acabar perdendo câmara nesse momento. Na incisão curta é o contrário. Se você não tiver a mão boa, não tiver a mão estável, você pressionar um pouquinho além do normal, ela não é uma incisão muito estável. Você vai perder a câmara nesse momento, você vai perder líquido nesse momento, e aí é que você tem a Rex correndo, tá? E também no pós-operatório, você pode ter saído e maior risco de endoftalmite por conta disso, tá? Aqui são alguns casinhos aí de hérnia de íris, né? E você dá para ver aí que a incisão ela é um pouquinho mais curta nesses olhos. Então, sempre prestar um pouquinho de atenção no pré-operatório. Olhou, é uma câmara mais rasa, é um olho mais hipermétrope, a biometria está ali dando 22, a lente é grande, a lente 27. Faz um túnel um pouquinho mais caprichado.
tá? Porque a chance de você ter um prolapso aí de qualquer coisa de íris ou até mesmo de córtex pela incisão é mais alta nesses casos, né? E então, a outra situação que a gente tem com a incisão, que ela pode atrapalhar bastante de um mecanismo completamente diferente, que atrapalha muito a facodinâmica, né? Em como você vai equilibrar o seu sistema de faco, é a incisão apertada. As incisões, elas são feitas de acordo com o tamanho das luvas. Se você está fazendo uma incisão que é menor do que a luva, o que vai acontecer é que o fluxo que a máquina está gerando para dentro do olho, ele não vai ser real, tá? Porque você tem uma obstrução, a sua incisão ela obstrui o fluxo. Só que o vácuo da máquina, ele é gerado por uma outra via e ele não é interferido pela sua incisão, porque ele está só na ponta da ponteira, tá? Então você tem o mesmo vácuo com fluxo reduzido. Isso também vai gerar surge, um mecanismo totalmente diferente do que a gente tem para incisão longa, tá? E aí o que vai acontecer? A mesma coisa, riscos de RCP e também riscos de queimadura, tá? O risco de queimadura é pelo mesmo princípio da incisão longa, tá? Você está aproximando a parede da incisão da ponteira, que é o que esquenta, tá? Aí aqui a gente tem, infelizmente não consegui um vídeo disso, Barreto, dessa complicação aí de surge por uma incisão apertada, mas eu tenho certeza absoluta que tem residente, tanto nos servidores, eu sei que em São Gonçalo tem residente que fazem incisão inadequada, não sabe qual é o tamanho da incisão para cada luva, aí vai colocar uma luva roxa numa incisão no bisturi de 2.2, nem enxerga. Aí vai ver, pô, minha cirurgia tá horrorosa, tá difícil pra caramba. Por quê? Porque fiz uma incisão inadequada, tá? E aí algumas outras complicações decorrentes da incisão são a rotura anterior durante a incisão, né? Você ir com muita sede ao pote, acabar tocando a cápsula anterior, dá para você resolver, mas o ideal é você não fazer e, se fizer, identificar logo de pronto, porque às vezes fica só um belisquinho e se a catarata estiver muito densa, o microscópio não for muito bom, você acaba deixando aquilo passar e quando você vai fazer sua rexis, começa em outro ponto, quando você vai tensionar, ela pode rasgar para o outro lado. E também uma complicação que eu acho bastante frequente na residência, isso a gente vê, é o descolamento de DCM. Tá? E a principal causa do descolamento de DCM é instrumento inadequado. É faquinha que já foi 10, 100, 200 vezes reesterilizada, né? Você vai lá, vai tentar fazer a incisão e ao invés da faca cortar, ela empurra, né? Mas ela tem corte ainda ao redor da ponta, né? A ponta em si ela não está cortando. Ela tem corte ao redor, então você consegue avançar dando aquela sambadinha assim com a faquinha, mas quando chega no endotélio, a pontinha que não está cortando empurra a DCM e cria um descolamento. Então, aí só para vocês verem, muito bacana esse vídeo do Cataract Coach mostrando aqui, ó, um descolamento de DCM, como que fica no ACT, tá? Que vocês conseguem diagnosticar facilmente se vocês tiverem esse módulo. Tem aí nos servidores o Heidelberg ainda, né, Barreto? Mas não funciona, tá quebrado. E nem vai funcionar mais, virou peça de museu. Nossa, caraca, que pena. Que pena, enfim. E algumas outras complicações que são também bem frequentes, né? A quimose não é uma complicação grave, não é uma complicação que atrapalha tanto assim, né? Mas é uma complicação chata. Por quê? Porque a quimose ela reduz, na verdade, a visualização do olho, né? A quimose ela empurra o olho para baixo, você perde profundidade de foco e a cirurgia ela fica desconfortável. E é fácil de resolver, é só você ampliar um pouquinho essa incisão ao reverso. Você coloca o bisturi entrando na conjuntiva e abre um pouquinho, né? O Neto, que é um cirurgião de primeira mão, ele tem uma técnica que ele usa até o chopper para você arrastar ali na beira da sua incisão para criar uma saída superficial na conjuntiva, né? Eu fiz algumas vezes e eu gostei. Você já fez isso aí, Barreto, para consertar a quimose ou prevenir quimose? Cara, eu nunca fiz, não. Eu acho que não tive necessidade de fazer muitos, não. Eu fiz em alguns casos. Já fiz em alguns casos, ficou bom. Uma outra complicação assim de uma incisão mal feita é a incisão superficial. Tá? Quando você faz incisão biplanar, é mais raro isso acontecer.
pode acontecer, mas é mais raro. A incisão superficial normalmente acontece quando a gente tenta fazer incisões triplanares. Por quê? Aquele pré-sulco é uma técnica que normalmente a gente não está habituado a fazer. E ele tem que ter no mínimo 300 a 500 micras. Ele tem que ser fundo para você conseguir dar estabilidade para sua incisão. E aí, como você não está habituado a fazer, você não quer cortar muito, você fica com medo de perfurar a córnea, de entrar ali, bater na íris, e pode acontecer mesmo. Né? E aí você faz esse teto pequeno para uma sua área muito grande. E a consequência disso vai ser uma incisão que não vai selar bem, e você pode ter saído aí, perda de câmara no pós-operatório imediato. Bom, em relação à cápsula Orexis, tá? A cápsula Orexis é um dos passos que é considerado mais difícil para o residente, no aprendizado do residente, né? Já tem pelo menos uns 5 ou 6 artigos que falam isso, e a gente vê isso no dia a dia também, tá? Então, ela tem aí um certo índice consideravelmente alto para a complicação. Tá? As principais complicações que a gente vai ter com a Rexis, tá? São, primeiro, o tamanho, né? A Rexis ela pode ficar muito pequena e os parâmetros que a gente tem intraocular aí para quando a gente está fazendo a cirurgia para entender isso, eu acho que é legal usar a borda da pupila, né? Ver a dilatação, se é uma dilatação boa, dar uma olhada no pré-operatório, se é uma coisa anotada, tá? Para saber se a sua Rex está de acordo ou não. Tá? E essa Rex esquerda aí ficou uma Rex menor do que 5 milímetros, ela não está mínima, já vi Rex menores, mas em núcleos mais duros e para cirurgiões mais inexperientes, dificulta bastante a cirurgia na facoemulsificação, porque você não consegue manobrar bem, você pode pegar com um chopper em cima da cápsula, então uma Rex pequena, ela pode ser um problema sério na cirurgia. A Rex grande, né? Tá. Deixa eu ver aqui se... ok. Ué. Não tá rodando, eu acho, esse videozinho aqui. A Rex grande, ela tem outro problema, né? O problema da Rex grande, por um lado, ela vai facilitar a cirurgia, porque você consegue tirar um núcleo facilmente do saco, se você tiver qualquer tipo de complicação que necessite de uma conversão, ampliar a incisão, vai ser tranquilo de você tirar aquele núcleo dali, né? Só que dependendo das lentes que você tem à disposição, isso pode gerar um problema para você, porque uma Rexis grande, por exemplo, se você tiver algum problema de rotura, de perda vítrea, você quiser abotoar uma lente na sua cápsula Rexis, você não vai conseguir. Então você perde essa ferramenta que é importantíssima para lidar com algumas complicações. E a outra situação é que a lente ela pode ficar instável. Tem lentes que são pequenas, se você pegar um olho muito grande, um olho muito míope e fizer uma Rexis muito grande, que é comum, né? Às vezes essa lente ela pode não ficar estável no saco, aí você tem aquelas situações que você olha, termina a cirurgia está linda, a lente parece que está no lugar certinho, está sem edema, aí você fala, pô, no dia seguinte vai estar ótimo. Aí você vai ver lá, tem uma alça batendo no nariz, saiu do saco. Por quê? Porque a Rexis ficou muito grande. Tá? Então, nem tão pequena, nem tão grande. Tá? Tá aí o vídeo mostrando. Então, para fins de didática, eu acho que ficar entre 5 e 6 é o ideal. Né? E para o cirurgião que está começando, ficar aí beirando 6, eu acho que é o mais seguro. Barreto, você quer falar alguma coisa aí sobre Rexis pequena, Rexis grande? Quer comentar alguma coisa aí? Eu vou deixar para comentar tudo no final, Francisco. Você pode tocar direto aí, a gente vai até o final, a gente faz aquele bate-papo nosso, que é legal. Show de bola. Então, vou tocar, vou acelerar aqui, tá? E aí a gente tem uns problemas um pouquinho mais complicados, que são a descontinuidade da Rexis. É a Rexis que corre, né? Por que é um pouco mais grave a Rexis que corre? Porque é uma situação que gera ansiedade, e tem que gerar ansiedade, e requer mais atenção. Pela seguinte situação, tá? Por mais que você consiga consertar isso, e dá para consertar facilmente você abrindo do outro lado, resgatando, puxando, na hora de você fazer o faco, essa posição, a Rexis na posição onde ela está descontínua, ela está mais propensa a ser aspirada durante as manobras. Então, se você trabalha muito na periferia, se você tem um núcleo muito duro, que você precisa fazer precisa chegar com a ponteira ali perto, você pode aspirar essa parte descontínua. Uma coisa importante quando você tem uma Rexis
descontínua, quando você está fazendo a faco, é olhar a borda, tá? Quando você começa a irrigar, se essa borda está balançando, enquanto ela estiver balançando, significa que ela tem um ponto de tensão e que ela não correu para a posterior ainda. Então, tem que ficar de olhinho nessa borda Rex, se ela tá, enquanto você está irrigando, se ela está balançando, significa que você está seguro que você não violou a parte posterior da cápsula ainda. Se você vê que ela parou de balançar completamente, é porque o líquido não está dando a volta na cápsula, ele está indo direto para o vidro. Aí você tem que parar e repensar o que está acontecendo, tá? Então, aí são alguns exemplos, né, de Rexes que correm, né, e normalmente isso vai acontecer por problemas relacionados à incisão ou à mão do cirurgião. Está apertando muito a incisão e acaba perdendo câmara ou então impressão vítrea. Vocês vão vendo, as complicações elas dificilmente são isoladas, né? Ah, por que correu? Dá uma olhada na sua incisão, vê se a incisão está boa, tá? Dá uma olhada na pressão do olho, vê se a pressão do olho está boa. Você vai ver que na maioria das vezes que você tem uma incisão que corre, alguma coisa aconteceu antes que justifica isso. E aí tem a bandeira argentina, né, que é uma das complicações que a gente mais teme aí, né, que são o principal fator de risco é a catarata branca intumescente, tá? E a gente não sabe exatamente até que ponto, quando isso acontece, a gente pode continuar com uma facomulsificação ou não. Tá? Esse sinalzinho que eu comentei agora da borda da Rexis balançando é muito importante nessa situação. Saber se você vai converter direto para extra, se você tem que sair correndo, tá? Ou se você vai continuar com a faca. Isso só vale para cirurgiões experientes. Eu diria que vale um fellow tentar isso em alguma situação. Residente pegou uma bandeira argentina, converte. Para mim não tem muito para onde correr. Gente, o Pedro está me mandando uma mensagem aqui, eu acho que ele vai conseguir entrar, tá? André, se você puder mandar uma mensagem para ele, aí, você consegue falar com ele? Consigo sim, eu vou mandar minha mensagem. Eu vou continuar aqui. Tá bom. Aí, passando da Rex para o passo da hidro, né? Da hidrodissecção e hidrodelineação, a gente tem alguns fatores de complicação para a ruptura de cápsula posterior durante a hidro, né? E eles são os principais, eles são excesso de viscoelástico, compressão central e a Rex pequena. Na verdade, o mecanismo é o mesmo, tá? O núcleo ele tem que ter algum espaço para o líquido, ele tem que dar algum espaço para o líquido passar. Então, quando você faz a hidro, a ideia é essa, separar o cristalino do córtex da cápsula. Tá? Se por alguma razão o cristalino ele não sair do lugar, esse líquido ele não vai sumir, ele tem que ir para algum lugar. E quando você está injetando anteriormente, o único caminho dele é o vítreo. Tá? Então, esses são os principais fatores e tem uma tendência do residente querer fazer no meio, logo no início. Né? E aí o corpo da cânula acaba pressionando o centro do cristalino e a gente tem essa situação. É um núcleo que praticamente já mergulhou. E às vezes você não tem nem a chance de salvar esse núcleo, de colocar um metil e puxar. Às vezes ele já, se o vítreo velho que é feito, ele já cai lá embaixo, acabou, cirurgia da retina. Não tem muito o que fazer. Tá? E o nome disso é bloqueio capsular. Tá? Bom, falando aqui as outras complicações relacionadas à ruptura de cápsula posterior, né? A ruptura de cápsula posterior também pode ocorrer durante a conquista, a principal causa de ruptura é durante a conquista, tá? E os fatores de risco principais relacionados à ruptura de cápsula durante a conquista são as cataratas mais difíceis, são as cataratas brancas, as hipermaduras, tá? E uma Rexis pequena. O que vai acontecer para você ter essa ruptura de cápsula? Normalmente é quando você está trabalhando de uma forma muito arriscada, né? Você não está respeitando os limites anatômicos do cristalino. Você está usando parâmetros de farmacodinâmica altos, um vácuo alto, um fluxo alto, a sua cirurgia está muito rápida e por alguma razão você tem que trabalhar na periferia. Tá? Aqui a gente tem dois exemplos bem claros do que acontece. Tá? E o que eu... Eita. Vamos ver se vai entrar automático aqui.
o que eu vejo mais acontecer é uma falta de compreensão, experiência do cirurgião, do residente, em entender como funciona a densidade do cristalino da periferia, do centro para a periferia, né? O centro ele é rígido e aí você tem uma transição entre o centro e o córtex que ela é muito perigosa, porque você está lá com a caneta ocluída, puxando lá um vácuo altíssimo, querendo continuar. The training has already divided the pieces, but Deixa not. eu ver aqui. Vocês estão me ouvindo? Alô? Sim. Sim, tá sim. Só tá travando um pouquinho o vídeo, mas normal. Tá bom, mas não tá saindo o som do vídeo não, né? Tá saindo. Tá bom, eu vou falar aqui só um As you pouquinho. can notice, the trainee is having difficulty in Esse taking out the cirurgião da pieces Índia from aqui, the bag tá? and Vou pausar um pouco o vídeo Yes. para poder falar. going into periphery. Então, a cirurgia aqui à esquerda, não sei se vocês repararam, o cirurgião está com a caneta travada. The trainee has already divided the pieces, but not completely. Pronto, desculpa. Então, você vê que ele está trabalhando lá na periferia, fora da zona de segurança, que são os 3, 4 milímetros centrais. E aí, ele está usando o vácuo alto, tá? E quando o vácuo ele consegue vencer aquele núcleo mais denso, aquela obstrução, o que acontece? A resistência do córtex é mínima. E aí é isso que acontece. Tá vendo as setinhas aí? A cápsula veio junto. E aí você fez um furinho na cápsula. Tá? Aqui nessa cirurgia da direita, é uma situação um pouquinho diferente. É um núcleo mais duro, tá? E é sempre a mesma coisa. Você vai ver que é aquela falta de atenção, vai lá na periferia, né? Aí tenta de alguma forma quebrar, não conseguiu separar o núcleo no meio. Eu acho que isso é um dos principais fatores para a gente ter ruptura de cápsula. Você não conseguir fazer uma separação do núcleo na primeira etapa da FACO, né? Na primeira etapa da conquista. Quando você não consegue separar bem os núcleos, os M-núcleos, você vai acabar tendo que trabalhar na periferia. Né? Então, eu sempre que eu tenho uma situação dessa, eu tento investir em fazer um bom sulco, converto para Stop and Shop, para eu conseguir separar. Tá? Eu, então, põe metil, tenta tirar um pouco desse cristalino daí de dentro, porque você vai acabar se submetendo a um risco desnecessário. Tá? Não tem vergonha nenhuma em parar uma cirurgia para você se reposicionar. A outra situação onde a gente pode ter ruptura de cápsula posterior também é a irrigação e aspiração. E aí tem uma coisa que eu acho bacana de falar, que você tem alguns fatores de risco que a gente já conhece, né? Alta miopia, aqueles núcleos maiores, porque você tem uma distensão maior da cápsula, aquela cápsula às vezes ela não tem 4 micrômetros, como a gente lê nos livros de anatomia, ela tem menos, ela é mais fina porque ela está esticada, ela está sob tensão, então ela é mais frágil. Às vezes você tem uma placa posterior que também está aderida ali, aí você puxa e acaba arrebentando. Né? E também a rex pequena, porque você acaba pegando na borda da rex e quando você aspira você acaba rompendo. Mas uma das coisas que eu acho mais interessante para o residente entender é uma ponteira defeituosa. Tá? Os materiais eles não são eternos. Infelizmente, não adianta você achar que vai comprar uma ponteira, reesterilizar ela 200, 300 vezes, ela vai funcionar bem. Quando a gente faz cirurgia, tem detritos biológicos que acabam oxidando e gerando irregularidades nas ponteiras. Essas irregularidades, tá? Elas são afiadas, isso é metal. Tá? A menos que você tenha as de silicone, as ponteiras de polímero, essas irregularidades elas são afiadas. Se elas entrarem em contato com a cápsula, você pode ter uma ruptura, tá? Na IA, naquela fase onde você já respirou, conseguiu tirar o núcleo, estou tranquilo, e aí você vai dar uma beliscadinha com a IA e puf, abriu. Muitas das vezes, quando isso acontece, dá uma revisada no material, dá uma olhadinha na ponteira e vê se não tem nenhum resíduo, vê se a boquinha dela não está um pouquinho enganchada, se não tem alguma coisa tortinha nela. Tá? Acho essencial a gente revisar o material aí nessas situações. Tá? Essa é outra cirurgia do meu pai, 96, Barreto. Esse aí era o Millennium, eu acho ainda. Tá lá na IA, pegou um pouquinho,
rompeu, tá? E ficou com raiva da ponteira, obviamente jogou a ponteira fora, né? E é aquela situação chata, você tem que fazer uma vitrectomia, vai ter que colocar uma lente no sulco, uma cirurgia que estava ganha, por conta de material. Isso não é bem uma complicação, mas isso pode levar a complicações, tá? Tem algumas outras situações, tá? Eu acho que técnicas inadequadas, elas normalmente são referentes aos parâmetros mal ajustados, tá? E o que acaba acontecendo você gera muito estresse no saco capsular. E a consequência disso normalmente vai ser algum tipo de problema anular, como deiscência, tá? E aí a deiscência da zônula, né? A gente tem alguns fatores de risco para isso. Eu acho, isso não está descrito em nenhum lugar, eu acho que a técnica cirúrgica é um dos fatores principais para isso, aquela questão de você conseguir separar os fragmentos, fazer uma separação, se preocupe em separar primeiro, tá? Mas os que são relatados são pseudoesfoliação. Esse é um fator de risco que tem que ter atenção. Eu não acho que o residente no primeiro ano de faco, R2, tenha que se aventurar nesses casos. Pode ser que dê certo, pode ser que dê certo. Mas se der errado, é uma situação complicada. A pseudoesfoliação o olho com pseudoesfoliação sempre traz uma cirurgia meio imprevisível, né? Você não está contando com uma deiscência, ela pode ocorrer do nada, durante a sua faco, pode acontecer durante a sua IA, e aí comprometer todo o seu resultado, tá? Outro fator de risco para deiscência de zônula é núcleo denso, e uma das coisas que eu vejo, não sei se alguém faz stop and shop aí, pegou um núcleo muito duro, vai fazer um stop and shop, não ajustou o poder do faco, não ajustou os parâmetros, pisa no acelerador, mas não pisa muito fundo, porque tem um pouco de medo, mas continua prosseguindo com a ponteira. E aí você vai empurrando o núcleo, e o núcleo, na verdade, ele não está fazendo sulco, né? Você está fazendo quase que um shattering do núcleo inteiro, e aí você acaba tendo uma deiscência perto da sua incisão, né? E aí você acaba tendo esses problemas com núcleos duros, e principalmente nessas técnicas de sulco, dividir em conquistar e stop and shop. E o outro problema também para deiscência de zônula é a questão da pupila pequena, tá? Por que a pupila pequena? Porque às vezes você está trabalhando com shopper e você não está vendo. Você vai ter que entrar ali embaixo da cápsula, embaixo da íris, sem ver muito, e às vezes você não está embaixo da cápsula, está embaixo da íris apenas, e você arrasta a cápsula junto. Tá? Aqui tem alguns exemplos desse sistema. Tá? E aí você vê que é uma cirurgia que já não está muito bacana, essa íris aí pulando para um lado e para o outro, o cirurgião tendo dificuldade de separar o primeiro pedaço, aspirou com muita força ali, o núcleo veio todo e teve uma deiscência superior. Tá? E já aí a deiscência, você tem que trabalhar ela com muita cautela, porque você pode ter deiscência de zônula sem perda vítrea e com perda vítrea. Tá? Se você não tiver perda vítrea, você pode até lançar mão de estabilizador de cápsula, os ganchinhos, segmento, anel, mas é uma cirurgia que vai te dar o triplo do trabalho e vai demorar 5 vezes o tempo que você tomaria normalmente. Então, deiscência de zônula é uma complicação que atrapalha muito, mas muito mesmo. Tá? E aí você tem também essa situação aí de uma rex pequena, né? Tá lá tentando fazer a aspiração, acaba puxando a cápsula sem querer e pronto, tem ali uma deiscência. Olha como a cápsula começa a balançar perto da ponteira. Aí, essas deiscências um pouco menores você até consegue estabilizar sem colocar um anel, colocando uma lente grande, com uma alça um pouquinho maior, que ela, a alça mesmo, o efeito elástico da alça vai colocar a cápsula no lugar. Tá? E aí é um exemplo de deiscência de zônula sem perda vítrea. Aqui tem um exemplo que eu achei muito legal do Cataract Coach, que é o residente, ele tenta fazer um Phacoshop, ele vai por cima da Rex, ele não está vendo bem, provavelmente não usou azul para essa cirurgia. E olha como é que tá exatamente o que eu falei, embaixo da íris, em cima da cápsula, ao invés de ele estar pegando no núcleo, ele está pegando na cápsula, e aí vem tudo junto. Dependendo da situação, nessa situação aí, ele teve uma desinserção de zônula provavelmente maior aí do que 90, 100 graus. Dificilmente vai ser,
é possível você continuar uma faca nessas condições. Tá? E aí tem alguns sinais para você olhar e saber, putz, será que essa zona ela tá saudável ou não? Se você está encostando na Rexis e você vê que ela está fazendo essas dobrinhas, tá? Provavelmente essa zona ela não está muito boa, tá? Então é uma situação para você ter o dobro do cuidado com a sua cirurgia, porque não vai ser só na Rexis que você pode ter problemas aí. Na verdade, vai ser na sua faca, no seu implante de lente e também na IA. Bom, essa é um vídeo, tem 2 semanas. Eu acho que foi encomendado, Barreto. Acho que você fez uma reza aí para mim, tá? Então, assim, cirurgia tranquila. Fui colocar a lente, a instrumentadora montou, não percebi esse detalhezinho na montagem da lente, que o êmbolo entrou embaixo da lente. Aí olha o que aconteceu. Eu tô com o êmbolo dentro do olho, a lente por cima do saco e a alça presa dentro do injetor. E aí você tem que respirar fundo, ter muita calma, né, para tentar tirar essa lente aí. É uma lente de acrílico. Essa lente é uma WF da Alcon, tá? Você vê que eu estou tentando manter estável ali o êmbolo, mas tá dando umas mexidinhas. Estou preocupado com a cápsula. Consegui finalmente pegar a alcinha, ter uma pega. Tirei. E aí, vou colocar no saco. Fiquei mais tranquilo, né? Só que essa lente aqui, ela é um pouco mais chata porque ela tem uma adesividade grande. Então, ela é pegajosa. Ela pega na cápsula, ela pega na íris, né? Consegui colocar a lente no saco, sem maiores problemas. Bom, vou tirar essa massinha daí. Aí, tirei a massinha. Até aí, tranquilo, né? Briguei com a instrumentadora, porque ela colocou uma luvinha na caneta errada, não cortou direito. Então, você vê aí que o bocal da IA não está muito bem exposto, né? Não está muito legal. Consegui tirar a massinha e falei, bom, vou aspirar atrás da lente. Aí fui aspirar atrás da lente. E olha o que aconteceu. Rompeu. Rompeu e não rompeu pequeno. Não rompeu pequeno. Estou lá dentro ainda. Estabilizei. Parece que não está vindo vítreo para lugar nenhum, né? Tentei colocar a lente ali no lugar, mas não vai dar para ficar assim, né? E aí o que eu estou tentando fazer é, com a própria irrigação, tentar segurar ali com a ponteira da IA e com o chopper jogar para cima. Aí você vê que tem uma rotura legal ali. Consegui passar o chopper embaixo, aí com as 2 mãos eu vou segurar, trouxe a ótica para cima e fiz um abotoamento de lente reverso, tá? Então, diante de uma complicação, você tem que ter as manobras no seu arsenal. Se eu tivesse uma Rex de 6 milímetros, eu não conseguiria fazer isso. Então, minhas Rex, elas são sempre aí, 5, 5.5 no máximo, tá? E essa é uma técnica bacana para vocês que usam lente monofocal, se vocês tiverem uma situação dessas. Porque olha como é que fica estável. Não tá com vítreo, tá? Uma situação tranquila. Tá? Dá para você entrar com a IA ali e testar, tá? E as alcinhas dela estão para dentro do saco, tensionando o saco e fazendo uma caminha para ela se apoiar por cima do sulco. Essas lentes você não pode você não pode abotoar de forma reversa, porque o material delas não é compatível com a íris. Essa borda do áptico pode gerar uma iritite, tá? Como no centro fica um pouquinho mais longe da íris, isso não tem tanto problema. E aí finaliza a cirurgia. Aí, isso foi agora, no meio da quarentena, Barreto. Eu, tinha marcado de viajar para Búzios no dia seguinte e aconteceu isso. Eu falei, putz, tem casa lá, vou dar uma fugida, 3 meses em casa. Aí aconteceu isso, eu falei assim, cara, será que essa lente vai ficar no lugar? Será que ela vai ficar boa? Foi Deus te segurando pra quarentena aí, cara. Pois é, cara. Mas liguei lá pro plantonista que faz os D1 do pós-op.
Ó, o paciente não sentiu nada. E para completar, diabético, né? Falei, putz, vai dar edema macular, não sei o quê. Aí vi ele com uma semana, nunca vi mais feliz da vida, vendo 20 ali, meio grauzinho de equivalente Cobra esférico. capsulotomia também. Então, hã? Já cobra capsulotomia que foi feita já. A vitrectomia também entrou nesse meio aí. Você tá achando o quê? A gente tem que aproveitar, porra. Tem que aproveitar. Então, assim, esse é um vídeo que eu queria mostrar, foi recente, né? E eu consegui gravar, felizmente, e o resultado ficou bom. Né? E aí tem algumas mensagens que eu acho que vale a pena a gente comentar aí para o final, né? Que quando você tem uma complicação, você tem 3 opções, tá? Eu chamo isso de ACI. Você avança, você converte, ou você vai interromper. O que vai definir isso? É multifatorial. Tá? Vai depender do arsenal de técnicas que você tem. Você sabe resolver? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Eu sei resolver isso. Se você não sabe, você vai interromper. Não necessariamente você vai chamar a retina. Você vai chamar alguém que sabe. Tá? Essa é a primeira coisa. Sei resolver. Tá bom. Você tem o material adequado? Você teve uma rotura de cápsula grande? A lente que você tem, dá para você fazer um implante no sulco? A sua Rex, ela permite o abotoamento reverso ou um abotoamento com a lente com a ótica no saco e as alças no sulco, uma lente 3 peças, tá? Tem muito fragmento junto, tem vítreo junto. Será que não é melhor converter essa cirurgia? Então não tem uma receita de bolo, um nomograma. É multifatorial. Você tem que entender a situação, ver o que você tem na mão de ferramenta para você tomar essa decisão, tá? E, por fim, tem situações onde você tem que abrir mão, tá? Tem situações onde você não vai conseguir prosseguir. Então, é ter humildade e chamar alguém da retina, marcar no dia seguinte para reoperar, ou então esperar um pouco, ver se o edema baixa, tá? Ter humildade nesse momento também. Faz parte do currículo do cirurgião. Então, assim, algumas regras para a vida, tá? Primeira coisa que você tem que fazer quando você complica é respirar fundo. Ficar calmo. Respira fundo. Não esquece de respirar. Não sei se vocês conhecem esse cara aí da direita, tá? Esse cara é o Stig Seversen. E ele fez uma palestra na ESCRIS de 2019. Ele simplesmente ele bateu o recorde no Guinness, tá? Ele é mergulhador de mergulho livre e ele fez o mergulho mais longo nas águas, eu acho que foi do Polo Norte. Foram 70 metros que abriram um buraco no gelo, ele caiu na água e nadou 70 metros no escuro até encontrar lá o ponto onde ele tinha que sair, que era um outro buraco. Então, eu acho que se tem uma pessoa que consegue falar de estresse, é esse cara. Tá? E o que ele fala é isso. O que você tem que fazer quando você tem uma situação estressante, tá? É controlar a sua cabeça. E é muito difícil a gente controlar o que a gente está pensando nessas situações. Porque a primeira coisa que vem, quando complica, você vai se questionar como cirurgião, você vai questionar a satisfação do paciente, você vai pensar, putz, esse cara não vai ficar legal, eu vou ter que recorrer a outra pessoa, vou ter que recorrer a alguém para me ajudar. Então, eu acho que, nesse momento, nada disso pode influenciar na sua resposta. Por isso, tem que respirar fundo e pensar no agora. Eu tenho um olho, eu tenho uma situação. O que eu vou fazer? Tá? Então, se você estressar, você vai entrar em pânico. Se você entrar em pânico, provavelmente as decisões que você vai tomar não vão ser as melhores. Quando a gente consegue respirar, você consegue se acalmar e pensar melhor, tá? E acalmar a sua cabeça para tomar melhores decisões. Tá? Então, a outra coisa que eu discuti com o Pedro, eu ia começar essa aula falando de aferição de risco, que é um assunto que eu gosto muito, que me fez muito bem entender isso na minha curva de aprendizado. É saber se aquele caso ele vai ser difícil antes do cara deitar na maca, né? Ou antes do cara entrar no centro cirúrgico. É olhar para a cara do paciente e saber se ele tem algum tipo de problema. Então, aí tem alguns exemplos aí de scoring de dificuldade, né? Que eu acho que pode ser usado numa residência. Em São Paulo, na Unifesp, eles têm um método parecido com esse, não é exatamente esse. Acho que cada lugar vai escolher um método mais adequado, né? E separar os casos de acordo com grupos de complexidade, né? Esse artigo aqui é um artigo do JCRS de 2019, que separa em 5 grupos de complexidade, né? De acordo com diversos fatores,
né? E é engraçado isso, porque eu acho... E faz diferença no índice de complicações, né? Os casos que você consegue classificar e separar, você acaba conseguindo segmentar também as complicações. Os casos mais simples, eles acabam não complicando tanto e na mão dos cirurgiões menos experientes. Mas você já tem isso. Essa é a ficha que eu deixei lá nos servidores quando eu comecei a operar e é uma coisa que eu faço mentalmente em toda cirurgia que eu tenho. Mas na época, quando eu estava aprendendo a operar, isso não era intuitivo, não era uma coisa fácil de fazer. Então, eu acho que para vocês exercitar isso no pré-operatório, ou então até mesmo no pré-operatório imediato, antes de começar, dá uma olhada nesses fatores, tá? Para você poder se preparar. Eu acho que não custa nada a gente fazer isso. Essa aula foi um pouquinho mais curta, eu espero que vocês tenham gostado aí, tá? Barreto, acho que a gente pode abrir para discussão. E queria convidar aí quem não conhece lá o nosso hospital, quiser dar um pulo lá, pode falar comigo, pode entrar em contato, tá? A gente tem fellow de catarata, de córnea, abrimos um fellow de retina recentemente, tá? Tem fellow de glaucoma também, o volume cirúrgico é bom. Então, convido todos aí a quem quiser conhecer. Não é um lugar fácil, São Gonçalo não é fácil, mas a gente aprende muito. Obrigado aí pela oportunidade, Barreto e Andréia, e Léo por ter me convidado. Acho que era isso que eu tinha para falar, é mais um pupurri. E é isso. Perfeito, Francisco. Muito bom. Acho que você conseguiu fazer uma abrangência legal do tema, seguir um escalonamento legal. Eu acho que o que a gente tem que botar na cabeça é que complicação todos teremos, é o que você falou. É óbvio que quanto mais inexperiente o cirurgião, maior é o índice de complicação. Mas por que isso acontece? É porque o cirurgião mais experiente, ele antecipa a complicação. Ele percebe a complicação que vai acontecer e ele se antecipa a situação que está tendo naquele momento. Então, eu vou fazer alguns comentários da sua aula. Achei a sua aula ótima, perfeita, bem didática. Você conseguiu abranger bem todo o conteúdo de complicações em geral, né, envolvendo a farmacocificação. Então, assim, pontos importantes da aula. Às vezes o olho está tenso, é o bléfaro. Simplesmente afrouxa o bléfaro. A gente quer, às vezes, ter uma exposição máxima possível do olho, mas a gente não precisa. A gente precisa ter a córnea exposta, né? A gente trabalha na córnea. A gente não precisa ter o polo posterior do olho lá, só com o bléfaro aberto. Então, é só aquela parte só mesmo. Em relação ao volume anestésico, é bem importante mesmo. Acontece muitas vezes dos primeiros bloqueios, principalmente dos residentes da anestésio, né, com longe da gente. Acontecer, às vezes, uma hipertensão orbitária. Então, assim, às vezes, a gente tá com aquela vontade, só tem aquela cirurgia do dia para operar, então você quer operar aquele de qualquer jeito. Aí você bota 3 quilos de arroz, 5 quilos de feijão em cima do olho do cara, vê se o cara amolece. Então, assim, a melhor coisa, às vezes, é você não prosseguir nesse procedimento cirúrgico, esperar e faz outro dia, né? Às vezes, você vai entrar naquele olho, vai ter complicação atrás de complicação. Então, assim, às vezes vale a pena não fazer. Em relação a misdirect que você falou, às vezes é muito engraçado, né? Com o tempo a gente vai pegando, a gente vai observando as coisas, né? E às vezes não é nem o misdirect que acontece. O residente fez a paracentese, ele foi botar o azul de tripã. Aí ele injeta muito rápido, bolha de ar e o azul. E aquele azul ele entra por debaixo da íris e eleva aquela íris. E aquela bolha de ar. E quando ele bota o viscoelástico, o olho fica pétreo. Assim, justamente porque o compartimento do olho ele é pequeno. Então, quando você bota o azul embaixo da íris, se você bota bastante viscoelástico, geralmente quando vai fazer a cápsula Rex, você bota bastante viscoelástico para aquela pressão, a primeira coisa que acontece é a íris sair. Ela sai. Aí você fala, o olho tá duro. Você vai. Então, o que você tem que fazer é entrar, baixar a íris, deprimir, tirar um pouquinho de conteúdo, esperar aquele... E geralmente acontece isso. Você entra com uma espátulazinha, a própria cânula mesmo, você deprime um pouquinho ali, sai aquele azul danado lá de baixo. Então, assim, você antecipa a sua complicação, né? Porque a tendência, às vezes, é entrar com a cápsula Rex, fazer a Rex, aí vai dar tudo errado, porque vai destruir íris, a Rex não sai direito, não completa. Uma coisa muito importante que você falou a gente tem que conhecer o nosso instrumental. O instrumental é essencial, saber que aquela cânulazinha, aquela ponteira é 19 gauges, ou se ela é 21 gauges, porque acontecia muito direto lá nos servidores, naquele Regis, tinha uma ponteira de 19 gauges, que era um cano.
grosso. Ele botava naquela luvinha normal. Aí o Sanji que dava na câmera anterior, disse, nossa, tem alguma coisa errada com o Faco. Não era com o Faco, era a ponteira. A gente trocava a ponteira, funcionava perfeitamente. A ponteira inadequada, queimadura corneana ou vazamento intenso. Então, assim, isso vai tudo atrapalhar. Eu ainda prefiro ter um vazamento do que ter uma queimadura na córnea. Porque quando você tem a queimadura, você tem o surge pela dificuldade de entrada de BSS dentro do olho e ainda queima a córnea, né? Lembrar que a queimadura da córnea é um nome, assim, meio errado de se falar. Ela queima, mas ela desidrata, né? Porque ela volta normal, ela não faz um buraco. Tanto é que aquilo ali fica branco. Eu não sei se quem está assistindo já fez uma experiência dessa. Pegar a ponteira, pisar no faco e segurar a ponteira. Cuidado, que queima o dedo, né? A vibração do ultrassom é tão alta que aquilo ali esquenta. Possivelmente, todo aquele edema de córnea que a gente tem às vezes, aquilo ali é tudo queimadura, né? O BSS deve aumentar a temperatura e fazer uma lesão das células do endotélio que leva ao edema. Mais uma coisa que eu notei aqui. Que você falou é muito legal, do parâmetro da REX, né? Geralmente, o nosso parâmetro é a íris. Então, dilatações muito grandes vão deixar uma REX maior. Às vezes até no cirurgião mais experiente. Às vezes ele está ali naquele alto volume de cirurgia, ele vê aquela pupila gigante, ele faz uma REX um pouco maior. Mas assim, é o que eu sempre falo, eu acho melhor uma REX maior do que uma REX pequena. A REX maior facilita a cirurgia. A REX maior ela só tem uma desvantagem, geralmente, duas desvantagens, né? Quando você rompe, às vezes quando a pessoa rompe e você botar a lente no sulco ali, você pode dar um pouquinho mais de instabilidade nessa lente quando ela é muito grande. E quando você usa a lente premium, né? Quando você usa a lente premium, ela pode mais facilidade de rodar com hematórica, mas mesmo assim, estando dentro dos 6 milímetros ali, dá para tranquilamente resolver esse problema. O bloqueio capsular reverso, né, que você comentou, que você faz a dissecção e você bloqueia, né, e pode romper a cápsula posterior. Você tem que lembrar disso também, isso acontece. Isso vale a pena você sempre estar atento ao volume que você está injetando com a sua seringa. O que orienta legal. Qual seringa que eu injeto para fazer a dissecção? Qualquer uma você pode ser. Mas você tem que se acostumar com aquele volume que você está injetando. Então, a sua pressão do dedo tem que se acostumar. Se for uma seringa de 5, uma de 10, e o volume que entrou. Porque aquele volume que entrou, se ele ficar retido no compartimento inferior, ele vai romper aquela cápsula. E outra dica é, hidrodissecou, começou a dissecção, viu que a onda está passando por debaixo, já começa a deprimir um pouquinho o núcleo. Porque aí ela vai passar e sair. O BSS sai. Ele não fica retido lá embaixo. São dicas que dão para ajudar um pouquinho. Deixa eu ver mais coisa que eu notei. Você falou em relação à ponteira usada, né? A ponteira usada, realmente, a borda da ponteira, quando ela vem uma novinha, você pegar ela e botar no microscópio, ela é totalmente polida, lisinha. Com o tempo de uso, ela vai ficando como se fosse pequenos fagulhas ali naquela região, porque como a vibração é intensa, o metal vai se deteriorando. Então, aquilo ali realmente pode acontecer de ter uma ruptura. Mas, sim, a parte que eu também acho que é mais difícil acontecer se você tem toda a cautela de não chegar tanto à cápsula, né? O que eu sempre oriento é o seguinte, hidrodelineia ajuda bastante, a delineação faz com que você coma só um núcleo e você não ir até a periferia para capturar núcleo é uma grande dica que você botou ali, assim, muitas vezes o núcleo é denso ou às vezes até não, às vezes o núcleo é denso, mas o córtex ele é mole. E quando você vai mais na periferia para apreender aquele núcleo, ele faz vem com tudo aquele material. E você faz uma captura, uma rotura lá embaixo. Então, a orientação, a apreensão do núcleo é no meio do núcleo. Lembrar que o cristalino ele parece uma lentilha. Então, quando você pega aqui nesse meio, o espaço daqui para se afincar a caneta é muito maior do que o espaço aqui. Aqui ele está muito mais perto da cápsula, então evitar isso. Em relação à decência zonular, perfeito que você falou, a tração, empurrar, né? O olho ele tem que ficar parado, você tem que estar com a pupila centralizada no microscópio. Quando você está fazendo o sulco e você está empurrando, você está tentando fazer o sulco não com ultrassom, e sim com a lâmina na ponteira. E não é o certo. Então você tem que entrar com o ultrassom e fazer esse pêndulo. Entrar e subir, entrar e subir. Isso vai fazer com que você evite
essa impressão. E às vezes você pensa, o paciente está se mexendo, não é o paciente está se mexendo, a sua mão está empurrando o olho. É tendência, é natural isso acontecer. A gente fica um pouco ansioso, é que a faca é uma cirurgia que é tanto detalhe de 2 mãos, 2 pés, ouvido, os olhos, você empurrando. Então, você tem que, com o tempo... E uma coisa que veio a ajudar muito para os pacientes, o aprendizado nosso, é o aprendizado 3D, né? 3D não, o aprendizado além do 3D, que ajuda você a olhar melhor, mas é você ter o simulador. O simulador para cápsula Rex e para esse sulco ajuda você a ter a noção de profundidade. E uma coisa que acontece muito, na hora de entrar com o shopper, eu geralmente não entro com o shopper assim, em pezinho, o ângulo dele é assim. Eu entro ele lateralizado. Eu entro ele de lado, quando eu vejo que ele passou pela cápsula anterior, aí eu verifico, eu desço ele. Aí eu tenho certeza que eu não vou por cima e pegar lá a zônula, esse vídeo que você mostrou. Pega a zônula e puxa e quebra aquilo ali. Então, assim, isso acontece também. Você entrar por cima da cápsula anterior e acabar fazendo a ruptura. E acho que é só isso, cara. Foi muito boa aula, muito legal. Acho que deu uma boa noção de complicação. E acho que o que eu falei, complicações elas têm que ser antecipadas. Você tem que antecipar a complicação. Se você está bem situado na sua cirurgia, a tendência é que você evite a complicação. Pode ser que a REC esteja começando a correr. Se você percebe isso, para, viscoelástico, observe o que você está fazendo de errado, se está sendo muito visco para incisão, se está deprimindo muito. Então, assim, é sempre você devagar e todo dia aprendendo contigo mesmo. É por isso que vale muito a pena vocês, os residentes que estão começando, a filmar sua própria cirurgia, ver onde você errou. E uma coisa muito importante que acontece, o residente tem a tendência à negação, né? Vem cá dar uma olhada no que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Ele sabe o que aconteceu. Ele sabe onde ele foi. Ele sabe que ele viu a caneta lá embaixo. Ele sabe que ele puxou a cápsula anterior. Mas ele tende a negar. A gente tende a negar. É que nem as fases de quem está com câncer, quem vai morrer. A gente tende a negar. Vai negar. Depois em casa, pega aquele vídeo e olha. E você assume aí o seu erro, né? Aí, ali você não vai mais errar. Se você não assumir os seus erros, a gente vai continuar errando. Se você assume, o aprendizado está feito. Então, parabéns, Francisco. Muito legal. Muito legal. Obrigado aí. Agradecer o Pedro aí, que a gente deu uma discutida nessa aula e eu consegui fazer... Aí, tá? Eu tô meio enrolado aqui. Eu não consegui acompanhar a sua aula aí, mas o Rodrigo fez um bom resumo aí, que eu peguei algumas coisas. Isso daí que você falou no finalzinho, eu peguei o finalzinho, o Chicão. Preparar o olho antes da cirurgia é importantíssimo para você sair de qualquer cilada, né? Então, quem nunca também chegou numa cirurgia e olhou para aquela pupila e falou, não, tá pequena, mas vai, né? E acaba se arrebentando, né? Então, acho que às vezes você vai na prática, de repente alguém te dá uma porrada lá e fala, não, meu amigo, né? Segura a onda aí, programa sua cirurgia antes para não dar erro, né? A gente já conversou, né, Barreto? Você não gosta muito, não. Eu sou fã, porque eu boto rapidinho os ganchinhos, eu tenho um monte, eu levo esses ganchos para tudo quanto é canto. Então, eu vejo uma pupila pequenininha, não quero brigar lá dentro. Eu faço as 4 incisões, alargo aquilo ali, faço a minha cirurgia, acabou, ponto final. Então, evito muita complicação, estresse anular, como você falou aí, né? E aí, às vezes, romper uma cápsula ou derrubar o núcleo lá para baixo, né? Isso que a gente começou, né? Antecipar o problema, né? Se você acha que aquilo ali não é para você naquela hora, você está antecipando esse problema. Botou o ganchinho, resolveu o problema que para você poderia ser grande, né? Câmara rasa, você preparar o olhinho também, tudo direitinho, fazer incisões bem feitas, não correr. A gente sabe que a cirurgia de catarata é passo a passo, o passo seguinte depende do anterior, então executar muito bem o passo, né, que você está fazendo, a sua incisão, depois partir para Rex, né, com todo cuidado, fazer a hidrodissecção, a delineação, e aí vai, né? Você falou da ponteira, Barreto, é realmente importante olhar sempre a ponteira, principalmente pela ruptura de cápsula, né? A gente usa hoje em dia mais ponteiras de silicone, né? Elas arrebentam facilmente, é caro, aquele 4, são 700, 800 reais, 4 delas, mas facilita na aspiração, né, da cápsula.
Quando você falou em relação a cravar, né, para quem faz Photoshop, né, cravar, eu brincava lá com os residentes da escola, eu falava, mira no nervo óptico, ela é para baixo, não é assim, não é para baixo mesmo, né? Vai e senta o pé, né? E faça no terço anterior, né, do cristalino da catarata, para você poder cravar e realmente ele não fazer aquela manobra de você fincar e rodar, né? Fincou e não ter uma apreensão adequada, né? Nos aparelhos novos, observar que tirar o IP, né, o sistema IP, porque o IP tem a ideia de dar aquela pancada longitudinal para desobstruir a ponteira, né? Então, se você tiver no IP, você não vai estar cravando direito. Então, tira o IP ali e use o IP num outro momento, né? No restante, eu realmente peço desculpas aí e acho que a aula foi realmente muito bem feita aí pelo nosso amigo Francisco. É isso, gente. Pô, obrigado. Só fiquei até 3h30 da manhã fazendo isso hoje. Deixa eu só fazer cinco comentários aqui que o Barreto foi falando. Eu fui lembrando de coisas legais para os residentes, né? Sobre Hexis. Eu gosto muito de anatomia e anatomia cirúrgica. Tá? E aí eu vi umas coisas quando eu estava fazendo essa aula que você já tem intuitivamente. O cristalino ele tem mais ou menos 10 milímetros de diâmetro. Tá? Então, se você... as ônulas elas vão até 2,5 milímetros adiante do cristalino. Se você fizer as contas aí, o máximo do tamanho de uma Hex que você pode chegar sem comprometer a ônula é 8. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia aí, fica com esse númerozinho na cabeça, que se a sua Hex está muito grande, toma cuidado que você pode estar ali pegando na zônula e durante a sua cirurgia você tem maior risco de fazer um trauma zonular e ter uma decência. Tá? Isso é um negócio que eu achei legal pra caramba. Contar uma anedota. Essa questão de bandeira argentina não acontece só com azul tripã, não acontece só com catarata branca. Tá? E eu lembro de uma das primeiras cirurgias que eu fiz de convênio. Durante o meu fellow, eu voltava aqui para o Rio e operava alguns casos. E entrou uma anestesista que nunca tinha feito nada de oftalmo na vida, tinha bloqueado, sei lá, 2 vezes para alguém. E ela tampou o olho de anestésico. Não sei o que ela fez. Eu sei que quando eu encostei na cápsula, ela correu. Correu assim, e assim, reflexo vermelho, sem azul, sem nada. Então, prestar atenção nessa situação aí, né, de bloqueio, conversar bem e sempre lembrar, o primeiro olho ensina. Se você complicou no primeiro olho, você não vai complicar no segundo, né? Então, já vai preparado. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu ia mencionar. Acho que era esses os comentários. O Gustavo fez uma pergunta aqui para mim no privado, que eu vou abrir aqui para você, gente. Ele falou aqui que as complicações normalmente exigem materiais especiais e muitas vezes não estão disponíveis nos hospitais públicos. Como proceder na ausência de anel na desinserção, né? E aí ele perguntou a questão de abotoar, tá? Bom, eu acho que a gente pode cada um dar uma resposta. Eu vou falar aqui primeiro o que eu penso. Eu gosto muito, né? Mas se você tiver uma desinserção zonular grande, mesmo abotoando, essa lente vai sair se você não fixar uma das alças, né? Se for pequena, acho que vai ter problema não. Eu acho que o que define se você deve implantar essa lente ou não é o tamanho da sua desinserção. Tem artigos, confesso que eu não li, que dizem qual é o limite. Eu acho que é até 45 ou 90 graus, alguma coisa assim, que é o limite para você conseguir implantar uma lente e deixá-la estável. E também tem um outro detalhe que a gente tem que pensar novamente na anatomia. Depende da posição da decência de zônula, né? Eu opero temporal. Quem opera superior dificilmente tem uma decência superior durante a conquista, mas pode ter durante a confecção do suco, daquilo que eu falei, né, Barreto? Está empurrando ali
e aí puxa a zônula superior, arrebenta. Então, se você tem uma desinserção, às vezes pequena, superior, aquilo pode se estender pela força da gravidade, se já tiver zonulopatia, então é caso a caso, né? Eu não vejo, não tenho uma regra na minha cabeça sobre isso. Eu vejo ali na hora. Quando tem uma lente de 3 peças, por exemplo, e você tem uma desinserção zonular, até um pouquinho mais de 90, chega até mais ou menos 120. Se você conseguiu terminar a faco, fez tudo direitinho, o que você pode fazer é botar as alças no sulco e capturar a zona óptica dentro do saco, entendeu? Independente do posicionamento dela, que ela vai dar mais estabilidade. Mas aí tem que ter aquilo que a gente conversou. A Rex tem que ser uma Rex boa para fazer a cobertura de toda a zona óptica, né? Toda a parte da zona óptica, pelo menos alguns milímetros ali, para ela ficar presa. Então ela fica abotoada com as alças superiores e a parte inferior. Mas às vezes também, se for a 120, depende da região, superior não, mas quando é inferior, dá para botar a lente dentro do saco, jogando a alça para aquela região, para a parte inferior. E quando o paciente ficar em pé, a lente ela não tende a cair para trás. Então ela fica em pé. Se for superior, ela tende a descer. Então aí dá desconforto para o paciente. Mas se ela for só inferior, dá para botar mesmo 120 graus, dá para botar. Gustavo, só tentando aqui a questão de abotoar, as lentes hidrofílicas e hidrofóbicas, peça única que você se refere, eu acho, você não pode abotoar a zona óptica no saco e jogar as alças no sulco, que nem o Barreto comentou para as lentes 3 peças, tá? Porque as alças elas vão provocar irite, tá? E aí você pode ter edema macular cistoide, e essas alças, principalmente da lente WF, elas são adesivas, que nem eu falei, e você pode ter mais inflamação ainda. Agora, tem publicações, se não me engano, do Samuel Maskett sobre a captura de zona óptica reversa, que é isso que eu mostrei no vídeo para vocês. Tá? É você colocar a zona óptica da lente sobre a cápsula, e aí as próprias alças, quando elas esticam, elas dão um suportezinho ali pequeno e liberam o eixo visual ali para o paciente conseguir ver. Isso eu tive a oportunidade de fazer 2 vezes. Tá? Eu tenho esses 2 casos. Um já tem 2 anos e teve esse agora durante a pandemia. E, a princípio, o meu acompanhamento desses casos foi bem, e também tem publicação aí justificando isso, né? Eu acho que a lógica é essa. O saco, a alça, ela estica o saco ele é assim. Quando você coloca as alças dentro do saco e a zona óptica fora, ela vai esticar, vai fazer assim, e vai dar um suporte para aquela lente não entrar para a cavidade vítrea. Só mais uma... Acho que o Gustavo perguntou aqui, perguntou a lente hidrofílica, porque realmente elas estão disponíveis em serviço de residência, né? Na verdade, a questão é se é peça única ou se são 3 peças. Eu acho que tanto faz ser hidrofílica ou hidrofóbica, eu acho que o problema maior é realmente a alça ficar batendo na íris ali, se você deixar ela no suco dessas peças únicas. Fala aí, Pedrão. Não, completando aí, por exemplo, a gente tem uma situação muito difícil hoje em dia, né? Acho que para qualquer tipo de cirurgião que está público particular, você vai para dentro de um centro cirúrgico, se você for levar uma lente só, leve sempre uma 3 peças. Eu acho que a 3 peças é uma lente coringa, serve para tudo. Né? Você pode excelente. Então, excelente. Ao invés de você levar 2, né, 3, sei lá, poxa, não tem dinheiro, não vou, como é que eu vou fazer isso? É melhor você levar 2 de 3 peças, uma reserva, sei lá, abriu, cai no chão, isso acontece, já vi isso acontecer. Você tem uma outra, mas porque ela é muito coringa, né? Uma lente muito boa, né? E uma dica, obviamente, para quem está em aprendizados, residentes e fellows aí que estão fazendo seu aprendizado, sempre pegar dicas de professores diferentes, né? Cada um vai te dar uma dica que você vai, pô, eu gostei dessa aqui. Algumas coisas que realmente me ajudaram na minha formação, uma foi aquele wash, não sei, eu chamo de limpar a cápsula posterior com um jatinho. Me dá o jatinho aí, eu faço eu não fico beijando a cápsula posterior com a caneta, eu pego uma seringa. Isso que o Rodrigo falou é extremamente importante, você conhecer a força que você aplica no êmbolo, para tudo. Então, assim, por uma seringa de 20, uma seringa de 10, uma seringa de 5, uma seringa de 3.
Eu geralmente uso as seringas de 5, que a força que eu faço é menor, eu consigo controlar mais o que vai sair e não vai dar aquela forçada na cânula. Então, geralmente eu faço esse wash aí da cápsula, que eu acho bem interessante, esse polimentozinho, né? E uma outra coisa, aí eu não sei se você já tentou fazer, Rodrigo, que eu achei bem interessante, e é bom a gente tentar trazer essa galera para cá. O Moacir deu aquela dica de fazer uma hidrodissecção levantando a cápsula, inserindo um pouquinho mais a cânula e fazendo um jateamento mais contínuo ali, né? Que no final você não teria córtex sobrando. Né? Eu já faço assim já. Geralmente eu já faço assim. Eu entro com a canulazinha interessante. Eu comecei a aplicar isso nas minhas cirurgias e vi que tem é impressionante. Eu vou te falar até uma coisa. O Rafael, o Boechat, né, que ficou um tempo lá com ele. O Francisco falou do Neto Rosatelli, né? Que ele tem aquela mania de fazer. Falou de outra coisa, mas ele tem aquela mania de fazer aquele spin dele, né? Ontem eu fiz algumas cirurgias, né? Ele teve um volumezinho grande. Aí eu falei, vou fazer uma brincadeira, vou testar, né? Só que eu vou te falar, melhor do que rodar é a dissecção. A dissecção, ela é mais importante do que você rodar milhões de vezes para um lado, milhões de vezes para o outro lado. Às vezes eu faço a dissecção desse jeito que como assim comentou. E eu tenho costume, às vezes, nem de rodar o núcleo. Eu vejo que a onda passou, já entro com a caneta do farro, já vou começando a fazer cirurgia. E não fica nada. Nada. Não é a rotação que faz tirar. Entendeu? Claro. Acho que a rotação pode ajudar. Pode, mas soltar um pouquinho ali, ficar agarrado, sei. Enfim. Isso aí, bacana, cara. Sobre hidrodissecção, a dica que eu dou é sempre você usar a incisão, né? Você colocar a base do seu instrumento numa ponta e na entrada da incisão você coloca a outra, porque aí você sempre vai fugir do centro. E eu tento nunca encostar com o corpo da seringa ali, da ponteira, né, no núcleo. Eu só entro realmente com a extremidade da cânula embaixo da cápsula, né? Porque aí você consegue controlar exatamente isso que você estava falando. Se você vai levantar um pouquinho, vai fazer uma hidrobowl ou não. E eu gosto de rodar com a própria cânula também, já pegar e já rodar com a própria cânula. Fazer isso que você falou, tipo, um pouquinho. Eu gosto bastante dessa técnica. Acho importante também todo mundo saber manusear o cistítomo, né? Porque ele é uma mão na roda para tudo. Então, fez uma rex pequenininha, você vai lá, faz um piquezinho, pega lá com a soltrata, continua. Correu, você faz um piquezinho, traz para cá, né? Cistítomo para poder luxar para a câmara anterior, se você quiser. Eu faço muito uso disso. Como o Rodrigo falou no finalzinho do resumo dele, se dominar todo o instrumental ali, todas as armas que você tem, sempre levar, né? E é isso, programar a cirurgia antes de entrar com o paciente no centro cirúrgico, isso é extremamente importante. É isso. Gente, eu achei um artigozinho aqui do Gimbel, essa captura de ótica reversa estava aqui na minha biblioteca, se vocês quiserem eu mando para a Maria, para a Andréia depois. Tá? Francisco, eu só queria fazer uma pergunta, aproveitando que vocês estão falando. A Bruna perguntou em relação a rex pequena, quando você tem uma rex pequena e restos corticais, como é que você faz? Você costuma deixar o pedaço caso não esteja no eixo visual ou você tenta tirar mesmo que tenha risco de RCP? Never ever eu deixo no eixo visual. Never ever. O que eu acho é o seguinte, aí é questão de experiência, né? Você pode usar alguns instrumentos para te ajudar a chegar nesse pedacinho. Uma coisa que eu acho, a primeira coisa que você pode fazer é o que o Pedro falou, que ele faz para o jatinho. Faz o jatinho. Às vezes tem vídeo ali que está atrapalhando você alcançar aquele pedaço. Você entra com a cânula, esvazia, pode pressionar um pouquinho a principal, entra com a cânula na paracentese, mira ali onde tem aquele restinho de córtex e faz o jatinho. Tenta soltar ele. Depois você vai preencher ali naquela área de viscoelástico para você conseguir entrar com a sua IAR e tendo um espaço entre o córtex, tá? E a cápsula. Fica bem mais fácil de fazer isso. A outra coisa, poxa,
questão de investimento, né? Você tem uma bimanual, eu quase não uso, mas eu tenho, tá? Porque, tá chatinho, não sei o quê, você faz uma incisão ali do lado, troca, pode até usar a ponteira do vácuo mesmo irrigando, só põe a aspiração ligada na outra, nessa ponteira bimanual, e aí você vai lá e pega, tá? Tem várias alternativas. Você pode usar um Kugler Hook para você afastar um pouquinho a borda da cápsula Rex ali e conseguir acessar melhor esse corte. Mas o que mais funciona para mim é colocar a lente e girar a lente, porque as lentes elas são projetadas para chegarem no limite do saco, tá? Você vai ver a Stable Force da Alcon, todos os desenhos, as lentes elas não ficam frouxas no saco, mas sempre quando você olha na hora de injetar, as alças são abertas. Dentro do saco, elas ficam fechadas. Elas ficam sob a tensão do saco. Então, quando você gira, invariavelmente vai soltar. Tá? Eu raramente precisei fazer alguma coisa além disso. É mais difícil com a 3 peças do córtex soltar. Tá? Mas eu prefiro colocar a lente dentro ali para fazer isso. Então, assim, minha técnica normalmente é essa. Não sei se vocês fazem diferente aí, Pedro. Duas coisas aqui, estão perguntando sobre a cânula do Viscout, é exatamente esse vídeo aí do Cristiano. O Cristiano e o Moacir, eles fazem essa técnica para tirar o córtex. Eles vão bem lá na frente, quase zona lá na frente, levantam um pouquinho mais e faz um fluxo contínuo ali. Né? E isso realmente solta bastante o córtex. É interessante fazer essa prática. Eu, geralmente, Francisco, eu sou um cara bem cuidadoso nas minhas cirurgias, não gosto de sair correndo não, cara. Então, o que eu faço? Eu faço, além de fazer a hidrodissecção, no finalzinho, quando tá trocando as canetas, eu faço sempre bimanual. Eu ficava brincando, de ficar pegando a massinha das 12. Então, quando eu fui lá para São Paulo, todo mundo usava e foi minha prática. Toda hora entrava. Porque eu não perco muito tempo nesse ponto e corro menos risco, entendeu? E quando está trocando as canetas, eu pego a seringa novamente, que eu faço a limpeza. Na verdade, eu faço essa limpeza pelo side port, né? E vou jateando. E na hora que eu estou jateando, eu estou soltando o córtex de novo que está lá. Então, praticamente, eu faço uma hidrodissecção, entre aspas, 2 vezes. Sabe? Solto aquele corte, mobilizo aquele corte 2 vezes. Então, aí depois é muito mais fácil para tirar, né? Eu acho que Mas eu uso a bimanual o tempo todo. Eu sempre usei, virou rotina. Eu acho que uma dica para o residente que não tem ainda bimanual, que é uma boa, né? Mas que também que não vai investir nisso, não quer também investir, é que sim, se a massinha não está no eixo visual, é pequena, bota a lente, roda, que nem o Francisco falou, e tenta ver se ela sai. Se ela não sair, com o viscoelástico dentro do olho ainda, entra com a canulazinha pela side port e vai até ela e aspira seco. A aspiração seca geralmente tira essa massa toda. Aí se for assim, muito pequenininha, e você acha que não vai dar para fazer, deixa ali, ela vai absorver. Ela vai sumir com o tempo. Mas o ideal é tirar sempre. Se tiver no eixo visual é diferente, tem que tirar sempre. Visual... Embora eu acho que toda massa tem que ser tirada. Porque o que acontece é que essas massinhas, aí depois hidrata, aí depois vai parar na câmara anterior, aí pode parar no ângulo, pode dar edema de córnea. Enfim, eu prefiro tentar tirar, né? Eu acho que sim. Que nem você mostrou no seu vídeo da cirurgia que você fez lá. A gente conversou aquele dia sobre complicações com a lente que eu falei com você, né? Acabou que foi o que aconteceu. Então, mas o que eu acho é o seguinte: a lente estando no olho, aquele vídeo seu, por exemplo, eu não teria feito nada. Rompeu, eu tiraria a caneta, levaria a câmera anterior e te deixaria. A lente já estava no sulco. No sulco não, no saco. Ali ela estava estável, pelo que eu vi no vídeo. Não faria nada. Simplesmente tiraria a caneta e pronto. Não, no vídeo não dá pra não. Não tava estável, não. Foi grande o negócio. Não tava, beleza. Tá, então também. Então, assim, eu olhei assim. Quando a cirurgia, você já está com a lente dentro do olho e você pode arriscar um pouquinho mais para tirar aquela massinha, né? Você pode ter um pouquinho... E é sempre lembrar aquela coisa. A massa, ela não tem que tentar pegar ela de baixo da cápsula posterior para cima. É sempre da cápsula anterior para fora.
Então, se você vai na cápsula anterior e aspira ali até com um pouco mais de força, a tendência é não rasgar a cápsula posterior com a lente no lugar. A lente está protegendo a cápsula posterior. É difícil você, ali naquela hora, fazer uma desinserção de cápsulas, puxar a cápsula ali dentro. É difícil. Não impossível, mas é difícil. Agora, outra pergunta que eu queria fazer é o que vocês acham em cirurgias de catarata muito mole, que o residente não consegue dividir, em questão ao capotamento, que muita gente faz. No aprendizado, o que vocês acham? Eu acho que vocês banalizam o capotamento como se fosse uma coisa fácil. Eu vejo lá nos servidores, capota. Como se fosse assim, o movimento mais simples do mundo, vou capotar o núcleo. Eu acho que é banalizado. Eu acho que o capotamento tem que ser uma pessoa que tem mais experiência. Ainda mais no mole, você não sabe qual a potência que você vai botar ali dentro para rodar. Eu acho que o mole, quando a catarata é mole, primeiro que o residente que está inexperiente, ele não deve fazer cirurgia de catarata mole. Ele tem que catar catarata mais de 2 cruzes em diante. Mas a mole, a grande dica que eu acho, quem está começando às vezes, é de secar um pouquinho mais forte, que ela levanta. Ela sai do saco, ela desensaca e aspira. Isso daí a dica que o Rodrigo deu é fantástica, é isso mesmo. Mole, catarata mole, ou você faz uma hidrodelineação, solta só um núcleo ali, deixa luxar e come, acabou, rapidinho, não vai ter trauma nenhum. Muito mais fácil. Andréia, sobre a catarata mole, então, quando eu estava na minha curva de aprendizado, eu fazia muito capotamento. Muito. Assim, faz a rex um pouco maior, opa, saiu, ganhei a cirurgia, tá limpo, tranquilo, foi. Agora que eu tenho feito as rexes menores, e isso é uma consequência de você operar com incisões menores, eu concordo plenamente com o Pedro. Para mim, hidrodelineia é 1 vez, 2 vezes, 5 vezes, sabe? Só de hidrodelinear, se você conseguiu fazer o Golden Ring, se você mexer com a cânula ali, brincar com o núcleo, ele já solta ali e fica bem mais fácil. Façam esse teste. Depois de hidrodelinear, mexe um pouquinho com a cânula, brinca com o núcleo, que ele vai soltar. E ele vem fácil, não é problemático. Hoje eu prefiro fazer a hidrodelineação. Mas acho que são manobras que todo mundo tem que aprender. O capotamento, ele não vai ser... Inclusive no mole, se você... Desculpa. Inclusive no mole, se você hidrodelineia, fazer aquele anelzinho, você pode pegar seu chopper, entrar dentro do núcleo e jogar ele para cima. Ele levanta. É fácil. Bem por aí. Perfeito. E tem uma coisa que eu já perguntei até para o Barreto, que ele sempre fala para a gente, você entrar na cirurgia sempre prevendo tudo. Primeiro conhecendo o paciente e prevendo tudo que pode acontecer. Além disso, você saber reconhecer quando você tem que parar. Porque, às vezes, o residente quer fazer até o fim, porque só tem uma cirurgia e tudo mais, e quer fazer tudo, e às vezes não está fluindo, a facovulsificação não está progredindo e ele está continuando, está vendo que não tem alguma coisa errada e ele continua. Então, você também tem que prever, né? Entender os sinais quando você tem que parar e pedir ajuda de alguém mais experiente também. E mais do que nunca, Andréia, conhecer muito bem o faco, tá? O aparelho que você trabalha é importante. Obviamente, você precisa ter contato com outros aparelhos, e isso sempre foi uma crítica minha à Alcon. Eu falava, olha, Alcon, porque na verdade a Alcon não, os outros laboratórios. Vocês têm que começar a fazer uma rodada aí no Rio de Janeiro, porque o residente sai dali para saber de Alcon e vai para o cirúrgico. Pega um Sigma para um outro aparelho, nem conhece, não sabe mexer, se não tiver alguém ali do lado, começa a estar desesperado. E aí eu faço o quê? Não dá para ser assim, né? Então, na residência, quando eu falava para os residentes, uma das coisas que eu falava do faco, o faco tem um barulho, porque ele tem, para você escutar aquele barulho. Não é só desliga ali, não ter barulho. Então, o barulho do vácuo, você precisa estar familiarizado, né? Quando faz a apreensão, o ultrassom, quando você está pisando, está pisando no ultrassom, mas não estou pisando, tá aquele barulhinho. Então, precisa aprender bem o aparelho, né? Então, o faco tem que dominar, é importantíssimo até para saber não ter problema, intercorrências durante a cirurgia. Se tiver, saber usar a vitrectomia anterior, né, que é extremamente importante, um cirurgião de catarata saber fazer isso, né?
dominar isso daí, poxa, você faz uma catarata, sai lisinha, faz uma boa, né? Bota a lente no suco, se tiver lente de saco ou alguma coisa, você bota no suco, cara, capturou ali, fica bonitinho. É importante, né? Mais alguma coisa aí, André? Então, aqui as perguntas já acabaram. Ah, não, tem... Poxa, Dade perguntou, falando em dicas de outros cirurgiões, algum de vocês já fez a hidro com a cânula... Ah, não, isso aí já perguntou, do Viscout, já perguntou. Então é isso. A aula foi gravada, tá, Francisco? tá Caso bom, pode ficar sem problema nenhum. No nosso canal, que é a Oftalmologia HFSE, tem outras aulas de pálpebra também, que são muito boas. Quem quiser pode entrar lá para conferir. E semana que vem, novamente, estaremos aí, terça-feira, às 19 horas, com mais uma aula do setor de catarata. Espero que todos tenham gostado. Obrigado pela participação de todos. Obrigado, doutor Francisco, pela sua participação, pela sua excelente apresentação. Obrigado, doutor Pedro. Desculpa. Tá? Obrigada pela... Nossa, tanta coisa, meu amigo. Sempre uma honra. E, pô, recebendo elogio da Robertinha, cara. Roberta Psim, que foi minha veterana lá no Benjamin. Eu fui do servidor, mas eu também fui do Benjamin, né? Sim. Legal ver a galera mais ela sabe tudo. Obrigado aí, gente. E a nossa próxima aula, então, não se esqueçam, quarta-feira, às 19 horas, certinho? Então, tá bom? Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite aí. Obrigado. Boa noite, todo mundo. Parabéns, hein? Tchau.